paz do Senhor, irmãos. Irmãos, aproveitando que estamos em pé, eu quero fazer uma leitura bíblica em Miqueias, no capítulo de número 6. Miqueias, capítulo de número 6, e o verso de número 6 também. Essa tradução é a NAA, Nova Almeida Atualizada. Foi a Bíblia que eu trouxe para fazer o devocional diário e acabei trazendo ela para o culto também. Miqueias, capítulo 6 e verso de número 6. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus excelso? Virei diante dele com holocaustos, com bezerros de um ano? Será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele já mostrou a você o que é bom. E o que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Amém. Os irmãos estejam assentados. Eu quero agradecer a Deus por Ele dar a oportunidade de nós estarmos aqui junto com a minha família, minha esposa, os filhos que acompanham a Natane e o Natan. Na verdade, nós temos mais duas filhas que são casadas, a Natália e a Natiele, tudo com N lá, Natália, Natiele, Natane e o Natan. E fizemos viagem, no mês de janeiro a gente sempre pega uma semana para sair com a família, e escolhemos estar aqui junto com o pastor Alexandre, uma Cláudia e a família também, passando alguns momentos muito especiais. Criamos um vínculo pelos laços que o Senhor Jesus nos concedeu, e nós agradecemos por Ele ter nos dado essa grande oportunidade. E nós também queremos agradecer ao pastor Paulo Sérgio, a esposa, que nos receberam aqui de uma forma tão abençoada, e dizer da grande alegria também de poder estar assumindo aqui o altar para ministrar a palavra de Deus, ciente da responsabilidade que temos. E trago um abraço também da igreja Assembleia de Deus lá em Panambi, no Rio Grande do Sul, que é uma cidade que fica no noroeste do estado, fica 90 quilômetros da Argentina e uns 150 de Santa Catarina, então bem no canto lá. É uma cidade industrial, e a gente está lá já há mais de 5 anos, depois que viemos de Rio Grande. O pastor Alexandre veio para cá e nós fomos transferidos para essa cidade lá em Panambi. Pois bem, irmãos, nós lemos o texto bíblico, e eu quero fazer referência aqui. Miqueias, esse nome significa quem é como Deus. E Miqueias, ele teve um ministério contemporâneo ao ministério do profeta Isaías, um profeta que teve uma proeminência ministerial muito grande, e um profeta que era um profeta do palácio Isaías. Mas Miqueias, junto ou contemporâneo a esse ministério do profeta Isaías, também exerceu o seu ministério, e mesmo dada a envergadura
do ministério do profeta Isaías, também o ministério de Miqueias teve uma eficácia muito grande. E aqui está o registro desta mensagem que ele transmitiu. Ele exerceu seu ministério tanto para Samaria, para o reino do norte, quanto também para Judá, o reino do sul. E aqui, irmãos, ele dirige essa mensagem justamente ao povo de Judá, que estava passando por um período tão difícil, um momento em que o povo estava dando passos fora da direção de Deus. E dito isso, como é fácil ao ser humano dar passos fora da direção de Deus, para nós que somos servos do Senhor Deus, precisamos estar em constante comunhão com o Senhor, para que os nossos passos sejam dirigidos e também confirmados. O Salomão já disse no capítulo de número 16 de Provérbios, que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E todos nós que servimos a Deus temos esse desejo. Não, eu quero andar na direção de Deus, e nós sabemos, somos conscientes que o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Mas há momentos que nós mesmos não temos aquela revelação de Deus do que o Senhor quer de nós. E aqui o Senhor vem justamente para dar um direcionamento para o povo, enquanto o povo estava sem saber o que fazer, qual direção tomar, como se posicionar. Eles sabiam que eles tinham que continuar servindo a Deus, eles sabiam que eles deveriam continuar temendo ao Senhor, mas eles precisavam tomar direcionamentos. E aqui algo que chama a atenção é quando o profeta começa a dizer o que Deus exige. E ele começa justamente falando a respeito do que Deus não quer, porque muitas vezes é assim, Deus começa a nos direcionar justamente nessa questão, em nós fazer aquilo que Ele nos manda fazer, mas também a nós nos portar de forma com aquilo que Ele não quer que façamos. E aqui o profeta, ele diz: será que eu vou me apresentar diante de Deus com sacrifícios, vou me apresentar diante de Deus com todo o ritual? E o que nós estamos fazendo hoje aqui, na verdade, o nosso culto é um ritual espiritual, que nós oferecemos a Deus. Mas a questão é que os rituais são necessários, como esses rituais aqui. O profeta não estava eliminando os sacrifícios, não estava eliminando a questão daquilo que a lei dizia que precisava ser feito, que precisava fazer, mas ele estava dizendo o que mais o Senhor Deus espera do povo. E eu justamente venho trazer essa palavra. Eu confesso que pela parte da manhã, enquanto eu estava meditando na palavra de Deus, isso me saiu ao coração, porque todos nós queremos, eu estou aqui falando para a noiva do Cordeiro, aquela que foi resgatada com o precioso sangue de Cristo, e todos nós, enquanto temos um fôlego de vida, o Senhor Deus quer nos instrumentalizar e fazer cumprir os seus propósitos na nossa vida. A gente que pastoreia, a gente está em contato com aquelas pessoas que sofrem constantemente. Nós também passamos por celebrações. Quantas vezes eu saí de festa de aniversário, de formatura, celebração, e fui para um velório, fui para uma visita de alguém que estava nas ânsias da morte, membros da igreja, pessoas que estão servindo ao Senhor, mas que estão ali, mas que o propósito de vida aqui na face da terra dela já estava se findando. E a gente é assim. A questão é que enquanto nós tivermos o fôlego de vida, nós precisamos andar debaixo do direcionamento que o Senhor quer. E uma coisa que ele estava dizendo: será que eu vou me apresentar diante do Senhor Deus com sacrifícios e com toda essa questão ritualística, e isso vai agradá-lo? E aí ele vai além aqui, dizendo até de uma prática abominável, porque às vezes é assim. Muitas pessoas no afã de poder agradar supostamente ao Senhor, para atrair algumas bênçãos, algumas benesses que são para a sua própria vida e não para viver o propósito de Deus, eles vão além e acabam praticando coisas que não agradam ao Senhor. E aqui ele está dizendo:
Será que se eu entregar o meu primogênito, assim então eu vou atrair o favor do Senhor para a minha vida? E às vezes, nós muitas vezes pensamos que é isso aqui é o que estava lá no Éden, já a questão da nossa posição diante de Deus, para que com a nossa postura humana, nós possamos atrair a atenção de Deus para nós, às vezes através da nossa própria justiça própria, nós atraímos a atenção de Deus para nós, e foi isso que Adão fez, cozeu as folhas de figueira para se cobrir, achando que aquilo poderia de alguma forma lhe cobrir diante de Deus, e por isso que Jesus, quando ele vê a figueira, ele amaldiçoa a figueira, justamente porque nós não temos justiça própria, não há o que nós possamos fazer para agradar ao Senhor, se nós não atentarmos para o sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. Não há nada que possamos fazer, nada vai impressionar o Senhor. Então ele está introduzindo essa palavra justamente falando isso. E aí, a partir do verso 8, que é onde eu quero concentrar aqui, enquanto o povo estava meio confuso, o que vamos fazer? Ele já mostrou a você o que é bom. E o que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia, ande humildemente com o Senhor. Praticar, amar e andar. Praticar a justiça. Nós estamos vivendo dias de injustiça. Aí o Senhor Jesus, ele disse: bem-aventurados sois quando vocês tiverem fome e sede de justiça. E eu lembro-me do profeta Abacuque. O profeta Abacuque, que está aqui junto desse quadro dos profetas menores, ele também vê uma situação de violência e calamidade, e a oração de Abacuque é essa: até quando eu clamarei violência, e o Senhor não responderá? Era a situação que ele estava vendo e vivendo todos os dias, e ele estava em um questionamento com Deus. Questionamento é diferente de murmuração. É quando nós não temos resposta e esperamos a resposta de quem pode nos dar, que é o Senhor. E ele vai aos pés do Senhor e fala com Deus. Abacuque é um livro de oração. Nós temos ali 3 orações. E então Deus se manifesta e começa a atentar para a oração e começa a mostrar para Abacuque a situação que estava vivendo o povo, e também os seus propósitos, os seus desígnios. Em tudo Deus tem um propósito, até mesmo na injustiça. Eu estava ouvindo o jovem aqui falar no momento missionário. Nós temos algumas coisas aqui no Brasil que nós precisamos primar. A gente vai, às vezes, em alguns lugares para assessorar a obra missionária e ver a dificuldade que os nossos missionários têm de conseguir levar a palavra, principalmente em alguns países onde o evangelho não pode ser pregado abertamente, onde as pessoas, quando tomam a decisão, elas já são perseguidas, elas já são desertadas, elas perdem a família, elas perdem o direito de propriedade, aí vai, tantas coisas que acontecem. Mas, por enquanto, aqui no Brasil, nós ainda temos isso. Mas a questão é, irmãos, que nós somos o povo de Deus, e o Senhor espera de nós que nós pratiquemos a justiça. Irmãos, nós continuamos sendo o sal da terra, nós continuamos sendo a luz do mundo, e se nós praticarmos a justiça, nós conseguimos sim transformar pelo poder de Deus a nossa nação, e ela continuar livre para adorar o Senhor. Quando o apóstolo Paulo estava escrevendo aos Romanos, ele disse que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas o primeiro aspecto que ele fala ali é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se não houver justiça, não tem paz, e se não tem paz, não tem alegria no Espírito Santo.
Então a nossa postura, ela precisa, irmãos, passar por essa questão que se chama justiça. Isso faz parte daquele que foi salvo pelo Senhor, porque nós somos justificados. É uma lição bem simples para todo aquele que é salvo, que a gente sempre diz: quem é que pode levantar a mão e dizer eu sou justo? E a gente é confrontado às vezes com aquele pensamento, mas não há nenhum justo sequer. Mas é claro que nós não somos justos pelas nossas próprias obras, mas nós fomos justificados e somos justificados pelo sangue de Jesus. E por isso a nossa prática é a justiça, irmãos. E essa justiça começa no nosso viver diário, na nossa postura diante de Deus, na nossa vida com o Senhor, quando nós realmente somos justos com o Senhor, Deus, e assim consequentemente com as pessoas. Mas o texto vai dizer ainda mais: pratique a justiça, ame a misericórdia. Eu ouvi o pastor falando de manhã e dizendo como a gente é misericordioso com aqueles que estão perto de nós. E é isso que vem para equilibrar, porque Deus é justo, Deus é misericordioso, ou Deus é misericordioso e Deus é justo. Precisamos ser justos, mas precisamos também que a misericórdia de Deus esteja manifesta na nossa vida. A misericórdia de Deus precisa se manifestar através de nós. Esse ano a gente elegeu o tema, o fruto do Espírito. E durante os primeiros 9 meses do ano, nós vamos dedicar para um aspecto do fruto do Espírito. Esse mês de janeiro é o amor. Lá na igreja de Panambi, esse mês. E o amor está muito atrelado à misericórdia, que nós precisamos ter. E a misericórdia, os irmãos sabem que é ter o coração na miséria do outro. E nós temos muita dificuldade de tolerar as pessoas. O pastor Alexandre está nos dando um suporte aqui esses dias, né? Suportar. Um dia eu falei com alguém e disse para ele: você precisa suportar. E ele disse: esse negócio de suportar. Mas irmãos, tem momentos que é só a condição de suportar que nos dá a condição de nós levarmos relacionamentos à frente. No nosso relacionamento de casal é assim, é o suporte, é a capacidade de suportar. Não é só aquele amor que é só os momentos prazerosos, alegres. Tem momentos que a gente tem que suportar. Eu acredito que a minha esposa muitas vezes tem que me suportar, me tolerar. Não é assim com você? Ou você é uma pessoa tão bem comportada que a pessoa tem um prazer tão grande que ela não tem nenhum momento de suportar? Todos nós, irmãos. E assim é no nosso relacionamento também com os irmãos da igreja, com todos. É somente a misericórdia, porque é justamente isso, é ter o coração na miséria. As pessoas têm defeitos, as pessoas têm coisas que ainda estão num processo de aperfeiçoamento diante de Deus. Esses tempos, 2 jovens foram me procurar por causa do aconselhamento, né? Na verdade, um veio sem saber do outro. Um me ligou: pastor, eu preciso de conselhos. Eles não estavam se acertando. E eu lembro que o moço chegou para mim e perguntou assim: pastor, como é que vai ser o negócio? Não estou me acertando com a minha namorada, porque ela tem um gênio forte, eu tenho também. Nós acho que somos meio incompatíveis. E eu disse: olha, o negócio não é muito questão de compatibilidade, a questão é de você fazer uma aliança diante do Senhor e honrar até o final. Aí tem gente fazendo até teste de personalidade para ver, tem que ser um sanguíneo com um fleumático para dar certo. Não, tem que ser fiel a Deus e tem que amar. Essa é a questão. Tem que ter misericórdia. Aí eu disse para ele o seguinte: olha, meu filho, o negócio é o seguinte: vocês estão orando? Sim. Eu digo, porque tem uma coisa, só se manifestou isso porque vocês estão orando. Eu creio no poder da oração. Quantos creem ainda?
Porque o ser humano, ele tem uma capacidade de esconder os seus defeitos, é ou não é? Tem. Então a gente vai, se a gente quer conquistar o outro, o que é que a gente vai fazer? Vai esconder todos os defeitos que der. E eles, em poucos meses de namoro, já conheceram todos os defeitos. Disse, é só a oração para fazer isso. Não conseguiram esconder. Aí eu disse para ele, é o seguinte, você já viu como é que é já? Então é muito simples, você tem capacidade, condições de conviver o resto da vida, e não é bom esse termo, o resto da vida, né? Porque resto é uma coisa que sobra. Você tem condição de viver por toda a sua vida, com essa pessoa, com esses defeitos? Não tem, não tem condições. Então você já sabe a resposta. Mas pastor, ela pode mudar? Pode, mas isso não depende de você, meu filho. Deus já mostrou. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque é a misericórdia de Deus no coração da gente, que faz, irmãos, ver o defeito da outra pessoa e ter misericórdia daquela pessoa e suportar aquela pessoa. Como o Senhor nos suporta, Ele nos conhece. A questão é que sempre nós colocamos os defeitos acima das qualidades. Tem um texto bíblico que me chama muita atenção, de um dos juízes, que é Jefté, o capítulo 11 de Juízes, que diz assim, e Jefté era valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. E eu gosto muito desse texto, porque o texto primeiro põe as qualidades, depois vem algo que pode ser pejorativo, mas as qualidades dele fizeram com que o povo de Israel fosse liberto do jugo dos adversários. Mas os seus irmãos não foram tolerantes e não tiveram misericórdia, e assim que Gileade morreu com seu pai, eles expulsaram ele de casa. Por isso eu estou falando, exerça a misericórdia, meu irmão. É preciso ter misericórdia. E por último, ande humildemente com o seu Deus. Essa virtude está ficando, parece, cada vez mais escassa. O Senhor Jesus disse, bem-aventurados os pobres de... É a mesma coisa. Outra questão, irmãos, essa questão da humildade, nós precisamos atentar para a nossa postura. Jesus disse, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu tomai sobre vós o meu, e aprendei de que sou, e o que mais? Mas todos nós temos um leãozinho, né? O leão da tribo de Judá. Foi depois da glorificação, antes ele é cordeiro. Amém? Irmãos, a humildade é uma coisa que nos conduz a um relacionamento mais profundo com Deus. A soberba, a palavra de Deus diz, Deus abate ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Esses tempos eu fui consultar eu estava com zumbido no ouvido. Aí eu fui lá no otorrino, e o otorrino fez umas perguntas, ele disse, tem dias que o zumbido está alto, tem dias que não tem nada, tem dias que está baixo. Ele disse, isso aí é do estresse. Você vai ver que quando você tem muito problema para resolver, o zumbido aumenta. Quando não está mais tranquilo, não tem zumbido, não é assim? Disse, então é só estresse. Mas só que, quando eu era adolescente, eu fraturei o nariz, e como ele é otorrino, ele já viu que tinha um desvio no meu nariz, e ele identificou que eu tenho uma narina que eu respiro 20% só, e a outra está normal, e ele já disse, tu veio aqui para ver teu ouvido, mas tu precisa consertar o teu nariz.
Aí ele disse, levanta aí o teu nariz que eu vou tirar uma foto. Eu levantei o nariz e ele, fotografou. E ele me mostrou aqui, ó. Aí, eu vou uma coisa que eu nunca vou esquecer, ele disse aqui, ó. O grande problema de quem anda com o nariz empinado, é que ele não consegue ver os seus próprios defeitos. Aí ele me mostrou a foto. E a gente, irmãos, muitas vezes sobe em cima de um pedestal, e a gente acha que é alguma coisa, não sendo nada. E a gente precisa andar humildemente diante do Senhor. A graça de Deus precisa acompanhar a nossa vida. O favor de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz, Ele dá graça, mas Ele resiste ao soberbo, dá graça aos humildes. Dá graça é favorecer. Resistir quer dizer que Deus, Ele resiste. O caminho do soberbo, ele é barrado por Deus, ele resiste. Mas o caminho, irmãos, do humilde é favorecido. Quando alguém está andando, é Deus colocando a mão no peito e dizendo, daqui você não passa, quando há soberba. Mas quando há humildade, é Deus colocando a mão atrás, dizendo, eu te ajudo a você caminhar. Então a gente precisa atentar para isso, para que as nossas vidas possam andar no propósito de Deus. E aqui o Senhor está dizendo, o que eu quero de vocês? É que vocês pratiquem a justiça, diariamente, em todas as áreas, porque a gente vive, irmãos, em um contexto em que todo mundo quer tirar proveito de todo mundo, essa é a verdade. E quando vê, essa cultura acaba nos inflamando, e quando vê, nós estamos no mesmo ritmo, e nós nem atentamos para isso, porque estamos vivendo num contexto cultural dessa forma, e todo mundo faz, mas aquela lição simples da mãe, nós não somos todo mundo, nós precisamos praticar a justiça. Se nós que somos os servos de Deus, se o sal for insípido, para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. A misericórdia, quantas vezes eu me apego, eu acho que todo dia eu me pego fazendo a oração, tem misericórdia de mim, ó Deus, não me lance fora da tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim o Espírito. Acho que todo dia eu estou fazendo, eu quero misericórdia, então que eu seja o primeiro a exercitar a misericórdia, e andar humildemente. Você nunca vai perder nada por ser humilde. O Senhor diz, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, porque no tempo certo, Ele vos exaltará. Glória a Deus. Tenho em vós, disse o apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, o mesmo sentimento que houve primeiro em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes, Ele humilhou-se a si mesmo. Foi a lição de hoje, para os adultos. Assumiu a forma de homem, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e pôs o seu nome acima de todo nome, para que todos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, se prostrem e confessem que Ele é o Senhor. E eu estou encaminhando para encerrar aqui, porque eu iniciei falando que a respeito dos rituais. Isso não anula o culto cristão, mas essa condição para fazer, ela vem de Deus. Nós não somos salvos por isso, mas nós somos salvos para isso. Se nós tentar fazer isso aqui com a nossa própria capacidade, nós vamos nos frustrar, porque não conseguimos. Essa é a verdade. Mas quando nós entregamos tudo para o Senhor, e se voltamos para Ele,
o Espírito Santo, ele domina o nosso coração, e ele nos faz andar na prática da justiça, da misericórdia e da humildade. Se tinha alguém que era uma pessoa injusta, era eu. Alguém sem misericórdia, era eu. Alguém soberbo, era eu. Eu não lembro se o pastor Alexandre e a Cláudia já ouviram. O que aconteceu? Eu fui levado para a igreja aos 4 anos de idade, pela minha mãe. Meu irmão mais velho, na década de 80, eu nasci em 81. No ano que o meu irmão faleceu em 82. Ele nasceu com as veias do coração trocadas, e naquela época era muito difícil fazer essa cirurgia. Hoje já é feita no ventre, eles conseguem fazer. Porque a criança tinha que passar por uma anestesia geral e muito difícil a criança conseguir suportar. Então eles esperavam a criança ganhar peso. Então quando ele tinha 4 anos de idade, fizeram a cirurgia, e eu tinha 6 meses. E ele não resistiu e morreu. A minha mãe e toda a minha família eram católicos. E uma amiga dela convidou para ir à igreja. E Deus permitiu que ela tivesse uma visão quando ela chegou na porta da igreja. Ela olhou para o céu e viu, e a amiga dela que convidou, que já era serva de Deus, não viu. Mas ela viu e ouviu um anjo que conduzia uma criança nos braços. E dizia: se você quiser encontrá-lo, se entregue para Cristo hoje. E o anjo desapareceu. Ela começou a chorar na porta da igreja, e a amiga disse: o que houve? Eu ouvi uma coisa aqui. E ela contou, ela disse: vamos entrar lá e pedir para o pastor orar por você. Ela se converteu ao Senhor, e assim, depois dos 4 anos de idade, eu comecei a frequentar junto à igreja. E aos 9 anos de idade, houve uma separação. Meu pai e minha mãe se separaram, houve um desgaste. Aí eu fui criado pelo meu avô, que não era um servo de Deus. E eu fiquei todo esse tempo afastado do Senhor. Vivi uma vida dissoluta, uma vida afastada, distante de Deus. Encontrei com a Lidiane, que era vizinha de porta. Casamos, tivemos a primeira filha. Eu arrogante, sem misericórdia, injusto ao extremo, entregado já ao alcoolismo com 19 anos de idade, porque desde os 14 anos eu estava assim. E eu fiz um plano secreto. Sempre quando eu leio aquele texto, e José intentou deixá-la secretamente. E como o meu coração estava aberto para o agir do adversário, eu vendo a minha condição, eu disse: sim, eu não tenho condição de conduzir uma família. Eu sei quem eu sou, é melhor eu aceitar o jeito que sou e me entregar nas mãos do inimigo mesmo e viver essa vida, porque eu não sei quanto tempo vou viver, acho que não vou viver muito, desse jeito que eu quero viver, preso, escravo. E foi a condição, irmãos. Eu lembro que eu preparei uma bebida, e com aquela dose de bebida, com certeza eu iria me embriagar. E eu tomei aquela dose de bebida, mas eu não fiquei embriagado. Alguma coisa Deus já estava preparando. Deu tempo e eu disse: eu vou ter que sair e caminhar um pouco para esse negócio fazer efeito. Eu preparei outra dose, tomei. 19 anos de idade, recém-casado, a filha não tinha 1 ano de idade. Injusto, sem misericórdia, soberbo.
E eu saí caminhar. Atrás da casa da minha mãe, que dava mais ou menos uns 200 metros da casa onde eu morava, tinha um núcleo de oração, porque era uma casa tão pequena, que quando o irmão saiu, foi trabalhar fora, e entregou a chave para o pastor da igreja, e disse: faça o que o senhor quiser da casa. O pastor disse: não dá para ter culto, porque é muito pequeno, vamos fazer um núcleo de oração. E justamente aquele dia, enquanto eu estava caminhando, os irmãos estavam chegando para orar, e eu olhei para dentro daquele lugar e disse: bom, eu estou numa condição terrível, vou chegar ali. E eu lembro que os irmãos chegaram, o irmão leu um texto bíblico, me olharam assim, porque era só crente que tinha ali, eu estava lá no meio, sem entender também porque estava. Eles leram um texto, dobraram o joelho e começaram a orar, e eu via que pessoas passavam na rua, e olhavam para dentro, e eu pensei assim, e eles todos orando, e eu ali, parado, de pé. Eu disse: eu vou me ajoelhar para o pessoal não ficar me vendo aqui dentro. Eu me ajoelhei de vergonha. E eu me ajoelhei e coloquei a testa no piso. E quando eu coloquei a testa no piso, eu pensei comigo, estava todo mundo olhando: bom, se eu estou aqui, eu já tinha princípios, eu sabia o que era uma oração. Se eu vou falar com Deus para Deus resolver esse negócio para mim, mas o que eu queria era voltar lá e desmanchar tudo, desviva a tua vida, vou viver a minha, que é melhor assim. E eu disse para Deus, sem verbalizar, apenas no pensamento: Senhor, Tu conhece a minha vida está toda estragada, eu vim aqui pedir socorro. Quando eu falei isso, irmãos, eu estava com o rosto no piso, encostado no piso, foi como se acendesse um farol alto. Eu não tive coragem de abrir os olhos, porque eu sabia que não tinha de onde vir aquela luz, e eu confesso que eu fiquei com medo, e eu ouvi uma voz que disse: eu já estava te esperando. Quando aquela voz falou comigo, foi como se pegasse o meu coração e quebrasse. Sabe aquele coração sem misericórdia, sabe aquele coração injusto, sabe aquele coração arrogante? Se quebrou. E hoje eu entendo que eu sofri ali um processo de libertação, porque eu perdi o sentido. E eu lembro só quando eu voltei em si, do mesmo jeito, tinha uma poça de lágrimas na frente do meu rosto. Eles já estavam em pé e já tinham orado 1 hora. E eu lembro que eu fiquei com vergonha, e os irmãos me ajudaram a me levantar, assim, me pegaram na mão, eu levantei. E eu lembro que o dirigente da oração disse: se alguém hoje quer entregar a sua vida a Jesus, venha. E eu passei para o meio, e hoje eu estou contando isso para vocês aqui. E a palavra de Deus não é em vão. O Senhor confronta as nossas estruturas. E eu estou encerrando isso aqui. E nós que servimos a Deus todos os dias também somos confrontados com isso. O Senhor estava falando aqui justamente a uma nação que Ele havia escolhido, porque Ele não queria que aquela nação sofresse o juízo que estava por vir. Deus estava falando. Eu aprendo com 2 personagens. Ana, quando ela estava orando no templo, e o sacerdote não entendeu, disse a mulher: aparta de ti esse vinho. Ana podia se levantar: que homem que não tem visão de Deus, dizer: o Senhor já passou, não tem uma visão de Deus. Mas não, ela disse: a tua serva está amargurada de espírito. E ele disse: então seja feito conforme a tua petição. Lá estava a mulher sírio-fenícia, grega de nascimento. E por que esse texto fala sobre isso? Justamente porque os gregos detinham a condição de toda a estrutura filosófica, intelectual. Os romanos estavam no poder, mas os romanos foram conquistados pela cultura grega. E o texto está dizendo que ela era grega, mas ela tinha algo em casa. A filha estava endemoniada, e ela vai até Jesus, um pregador judeu, que para eles era de uma estipe, de uma classe inferior, intelectualmente falando. Mas ela vai atrás,
E ela clama tanto que os discípulos estão incomodados e pedem para que ela cesse de clamar, mas ela insiste, até que Jesus se volta para ela e diz: mulher, eu não posso deixar os filhos e lançar pão aos cachorrinhos. E ela poderia também dizer: que homem bruto esse! É esse que tem compaixão das pessoas? Muitas vezes Deus está confrontando as estruturas de orgulho que estão no nosso coração, para ver o nosso posicionamento, nossa postura. Ela diz sim, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do dono. Jesus diz: por causa desta palavra, vai, que a sua filha está já livre desse mal. Amém, irmãos? Justiça, misericórdia. Justiça, misericórdia. Justiça e misericórdia. Que o Senhor nos ajude a exercer a justiça, a misericórdia e a andar humildemente diante do Senhor. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, porque no tempo certo Ele vai te exaltar. Amanhã estou saindo de viagem, irmãos, e eu peço que os irmãos orem pela viagem que a gente vai fazer de regresso, e que o Senhor Deus abasteça vocês. Sem o Espírito Santo a gente não consegue exercer a justiça, nem a misericórdia, nem andar humildemente diante do Senhor. Mas o Espírito Santo já foi derramado, nós já estamos cheios do Espírito Santo, aleluia. E enchei-vos do Espírito Santo é justamente isso, é o Espírito Santo que está em mim, se derramar na vida do outro, com justiça, com misericórdia, com humildade, para que nós possamos viver aquilo que o Senhor Deus tem preparado. 2025, cheio das bênçãos de Deus. Pastor Paulo, obrigado por o Senhor nos ceder a oportunidade de transmitir uma palavra, e eu me sinto muito honrado e agraciado, e eu quero dizer que o pastor Alexandre e a Cláudia, amo muito vocês, viu? Amo muito. Deus tem colocado eles junto com vocês para cumprir um propósito junto da igreja local aqui, e nós vamos continuar orando para que o Senhor confirme as bênçãos dos céus sobre a vida de vocês. Em nome de Jesus. Obrigado, pastor.